Galera, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do networking, tá? E essa foi uma aula que eu resolvi botar dentro desse primeiro módulo porque muitas vezes, tá, a gente consegue atalhos na nossa carreira através das relações que a gente tem com outras pessoas em si, certo? Tem muita gente, né, que fala, que eu sigo, assim, pessoas relevantes aí para o mercado, que falam que networking vale mais que dinheiro, muitas vezes. Porque às vezes eu tô lá com uma grana bacana, um salário legal, ou tá rendendo bastante o dinheiro que eu estou investindo, isso e aquilo, legal. Alguma coisa acontece de errado, uma crise, uma coisa inesperada, eu não sei, né? Depende de cada caso. E de repente eu não tenho contatos, eu não tenho networking, eu não tenho uma rede ativa de pessoas que eu posso conversar naturalmente e tal, pedir indicação e etc, né? Para conseguir o que eu quero naquele momento. Então, às vezes, e por muitas vezes, networking vale mais que dinheiro. E eu vou mostrar para vocês que eu sou um exemplo vivo disso aqui, realmente. O que é networking? Eu ouço muito essa palavra. O que é isso, né? Networking é trabalhar a sua rede de contatos ativamente, de forma contínua, ou seja, tornar isso um hábito, de estar falando com as pessoas ali e tal, e quando vocês precisarem realmente, vocês têm esta boa fonte de contatos. Não aquele momento assim, ó, networking, o meu aqui, eu peguei vários cartões de visita ao longo dos últimos anos e tal, e há 10 anos eu não falo com esse fulano, eu não ajudo aquela ciclana, eu não, sei lá, tenho nenhuma forma de me relacionar com essas pessoas, mas quando eu precisar, eu vou atrás dessas pessoas ali. Não é assim que funciona. Não é um jogo de interesse realmente, né? Como até um autor do livro brasileiro aí sobre networking, ele fala networking versus not working, o que não está funcionando, né? Networking é diferente. Como? Um amigo, um familiar, um conhecido trabalha numa empresa que te interessa, certo? Uma pessoa exerce um cargo de liderança que você se inspira realmente, ou uma pessoa que você admira, pode ser seu mentor, pode dar dicas específicas. Você tem que se aproximar realmente pedindo, sendo educado, gentil, legal. Como é que essa pessoa poderia te ajudar e como é que você poderia também ajudar essa pessoa? Você poderia apresentar alguém? Então, o networking está a todo lado, desde que a gente nasce, desde o momento que a gente vai numa padaria ali, desde o momento que a gente está numa reunião de um grupo de jovens, ou se é pai e mãe, a reunião de pais e mães ali do colégio, de repente existe um ponto de networking, as pessoas do prédio, os vizinhos, assim, que a gente muitas vezes deixa de lado, certo? Você pode ajudar alguém a fazer algo mesmo gratuitamente? Você pode falar, pô, aquela pessoa ali, eu entendo de redes sociais, eu vejo que a minha vizinha ali não está, nossa, ele não está mandando tão bem ali nas redes sociais da confeitaria que ela tem. E o marido dela é uma pessoa que ele trabalha no setor que eu tenho interesse de trabalhar, por exemplo. Então, as coisas, os laços, as relações, elas vão acontecendo ao longo do caminho, né? E a gente perde aquele negócio, não é por acaso, não. A gente construiu sem acaso nenhum, a gente foi construindo a nossa rede ao longo do caminho. Então, dicas específicas, diga sim a convites, eventos, palestras, webinars. Você poderia conversar com a minha equipe sobre isso e tal. Você é muito legal, você sabe sobre isso, ou até você se convidar para conversar sobre a equipe da pessoa. Pô, eu sou especialista aqui, vamos pegar o mesmo exemplo, eu sou especialista em Instagram aqui, e eu vi que vocês têm um time de marketing e tal. Sei lá, faz sentido eu falar um pouquinho sobre o Instagram com eles? Claro que faz, cara, que massa, muito legal. Então, normalmente a gente tem feedbacks positivos quando a gente pode ajudar pessoas, né? Outro ponto, peça feedbacks para projetos pessoais ou da empresa a pessoas que você confia. Pô, tô começando um projeto aqui, qual seria o melhor modelo? O que eu poderia fazer para pegar atalhos aqui para isso? Você que conhece mais. Peça feedbacks, isso demonstra muito respeito da sua parte por outros profissionais legais. E não pareça oportunista, como eu já trouxe para vocês. Existe uma história de um CEO aqui do Brasil, né, de um fundador de uma startup, que é CEO também, e ele tem um pipeline de network. Um pipeline é como se fosse um funil, tá, dentro do Trello, que é uma ferramenta a maioria das pessoas usa para gestão de projetos, e ele tem cada cardzinho, cada parte branquinha, cada retângulo desse, é uma pessoa que ele quer se aproximar e não deixar a peteca cair. Então ele bota tarefas específicas para falar, pô,
essa pessoa aqui, daqui a um ano eu vou precisar dela para um fundo para um investimento que eu estou pensando, e ela trabalha num fundo ali que para mim faz sentido. E eu conheci ela num evento há 2 semanas atrás. Então a cada 2 meses eu vou passar um artigo interessante, dar um oi aqui, comentar numa foto, fazer alguma coisa para deixar esse contato vivo, digamos assim. Olha que legal, cara, como o networking pode fazer isso. Ah, mas isso é oportunismo, né? Não, ele está se organizando para conseguir acionar o networking dele ao longo do caminho, e com certeza ele não nega quando as pessoas pedem ajuda também. Isso que é muito legal. Vamos pegar 2 exemplos meus, eu quero falar para vocês sobre a grande importância disso. Eu ajudei o Thiago, isso, nome real, tá? Ele me autorizou, em grupos de jovens. Eu participei muito tempo, ainda participo às vezes, né, de grupos de jovens da igreja, e eu ajudei o Thiago nessa época que ele entrou nos retiros ali há muitos anos atrás. O Thiago me contratou como estagiário, um dos primeiros estágios, empregos assim que eu tive na vida, né, dentro de uma empresa, vamos dizer assim, de uma agência. Eu entrei como estagiário de comunicação na agência do Thiago. E depois eu me formei, a agência não tinha mais funcionários e tal, e ele me recomendou para a empresa que a gente atendia nessa agência. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Por quê? Porque eu me importei com o Thiago lá atrás, um retiro de jovens. Olha que interessante, que legal esse case, e um grande amigo que eu tenho até hoje. Um outro que eu até comentei por cima, o Ricardo, eu ajudei o Ricardo a tocar violão. Eu encorajei o Ricardo a tocar violão, eu trouxe umas dicas específicas sobre isso, para a gente estar tocando junto, e toda semana a gente estava lá tocando viola. O Ricardo me indicou para a minha primeira startup, eu vou contar essa história lá no final, tá, para vocês. E eu indiquei mais de 10 pessoas para essa mesma startup. E olha que interessante, se eu não tivesse ajudado esse cara a tocar violão anos antes disso, talvez essas 10 pessoas que eu indiquei, que elas nunca teriam conhecido essa startup, nunca teriam vindo para Florianópolis, provavelmente eram pessoas de outro mercado, isso não teria acontecido. Olha o efeito borboleta, olha como é que as coisas vão acontecendo. Então, eu sou um exemplo muito claro disso. Eu adoro networking, eu nunca acho que é perda de tempo tomar um cafezinho, almoçar com uma pessoa, ajudar um amigo que fala, pô, eu tenho um colega que ele está penando para entender mais sobre Customer Success, sobre liderança, sobre pessoas, sobre até contratações. Você conseguiria bater um papinho de 40 minutos com ele, com um sócio dele? Vamos que vamos, velho. Conseguimos, vamos fazer isso para ajudar ao longo do caminho. Então, networking é muito importante, gente. Não dá para deixar de lado, e isso vai e pode te ajudar muito ao longo da carreira. Mesmo que você não esteja passando perrengue agora, alimente a sua rede de contatos.